Os combustíveis vão ficar mais caros. Em seu esforço para se vingar daqueles que celebraram a sua prisão e depois elegeram Bolsonaro, Lula está desfazendo tudo que o antecessor fez, até as coisas boas. Em 2022, quando o petróleo chegou à marca de $130 no mercado internacional e sem mexer na política de preços da Petrobras, Bolsonaro fez o que podia, isentou os combustíveis de impostos federais. Assim, o governo deixou de arrecadar algo em torno de 30 a 50 bilhões de reais em impostos. Em compensação, não só os combustíveis mantiveram um preço razoável, como também a tendência de alta inflacionária foi contida, ou seja, os pobres foram os mais beneficiados. Mas para Lula, que se danem os pobres. Lula foi postular com um propósito: manter o Estado brasileiro inchado e distribuindo privilégios. E para manter esse monstrengo é preciso dinheiro, são necessários impostos altos. Politicamente, o custo disso tende a ser elevado, mas não tem problema não, porque Lula sabe que pode contar com uma imprensa amiga que quer convencer você de que o aumento de impostos para pagar a lagosta nossa de cada dia na mesa dos ministros do STF é uma coisa boa para o país e até para o meio ambiente. E antes que eu me esqueça, aproveite que a vinheta vem aí para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal da Gazeta do Povo. Essa história de reoneração, de encarecimento dos combustíveis começou em janeiro, logo depois que Lula tomou posse. Mas aqueles eram dias turbulentos e a equipe política de Lula, os radicais do PT, consideraram arriscado aumentar o preço dos combustíveis naquele momento. Mas Lula não desistiu da ideia. Ele esperou a poeira baixar, travou uma guerra de mentirinha com o Banco Central, culpou Bolsonaro pela situação econômica do país e finalmente decidiu: o governo voltará a cobrar impostos federais sobre os combustíveis. Custo político? Não tem problema. Para isso, Lula e o PT contam com os serviços de uma turminha que está sempre de prontidão para encontrar argumentos estapafúrdios que beneficiem o projeto de poder do PT. A primeira a se manifestar a esse respeito, ainda semana passada, foi a sempre prestativa Miriam Leitão, para quem até um espirro de Bolsonaro era motivo para impeachment, indignação, escândalo, revolta. Miriam Leitão é jornalista especializada em economia, dizem, mas ela não hesitou em soltar essa daí. Cobrar imposto da gasolina é melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Não satisfeita com o título bajulador, que tenta apelar ao espírito ambientalista da classe média, Miriam Leitão ainda culpa Bolsonaro. Sim, Bolsonaro é culpado por obrigar Lula a tomar essa medida impopular. Na conta de Miriam Leitão, o que está em jogo é uma montanha de dinheiro, 52 bilhões de reais. Mas não vai achando que é para construir escolas e hospitais ou para realizar obras de infraestrutura. O Estado precisa desse dinheiro para garantir privilégios, para honrar tenebrosas transações. Outro que correu para defender o painho foi Vinícius Torres Freires, da Folha de São Paulo. E ele faz questão de mostrar ali na coluna que é mestre em administração por Harvard. Olha só que chique. Deve ser para falar besteira e bajular o governo com propriedade. Lula deve voltar a cobrar impostos sobre a gasolina para o bem do país e do governo. Como se combinasse com Miriam Leitão, ele repete o argumento mentiroso de que a isenção de impostos sobre os combustíveis beneficia os mais ricos. Alguém liga para uma agência de checagem, por favor? Eu acho que eles estão dormindo. Brincadeira, não precisa ligar para agência de checagem nenhuma não, porque aqui na Gazeta do Povo a gente faz jornalismo. Nessa matéria aí, a minha colega Bruna Komachevski explica por que os mais pobres são sim os mais afetados pela alta dos combustíveis. É o óbvio, mas alguém precisa lembrar o óbvio de vez em quando. Alguém precisa ser honesto de vez em quando. E para ser honesto, ninguém precisa de diploma de Harvard, não. Continuando o nosso giro pelos contorcionismos petistas da imprensa alinhada ao novo governo, temos isso. Pelo princípio econômico, essa é uma desoneração que, ao meu ver, não faz sentido.
Porque você está desonerando um combustível fóssil, então ele ambientalmente vai contra as bandeiras que o Brasil levanta de redução, de poluição, toda essa agenda ambiental que o Brasil tem. Sério, Raquel? Sério que você acha que o Brasil pode se dar o luxo de ter uma agenda ambiental que encareça um combustível fóssil para salvar, sei lá, as girafas da Amazônia? Você já viu a frota brasileira? A frota que transporta feijão, arroz, carne, legumes. Você acha que todos os caminhões são movidos a quê? A energia eólica? São todos caminhões da Tesla? Mas espere que o espetáculo ainda não terminou. Sim, ele provoca um aumento de elevação, de inflação, mas ele é muito caro. É um subsídio caro num cenário fiscal restritivo. Traduzindo, a volta dos impostos provoca o aumento da inflação, mas que se dane. Afinal, a gente tem que continuar pagando os privilégios que o governo garante ao seu grupinho. E tem mais. Algo que vai favorecer classe média. Sempre alguém vai argumentar, mas tem o trabalhador de aplicativo, etc. Mas, gente, pobre no Brasil é quem recebe Bolsa Família, programa social. O velho ódio à classe média que carrega esse país nas costas. Mas isso nem é o pior. O pior é essa ideia tacanha, simplista, rasa, de que o pobre que recebe o Bolsa Família, não sofre com o aumento no preço dos combustíveis. Como será que os alimentos chegam até eles, não é mesmo? Há menos de um ano, essa mesma imprensa que hoje bajula Lula e faz malabarismos... Não. Calma, que me chegou aqui outro vídeo revoltante sobre o assunto. Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar para a sociedade inteira: estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. Claro, a culpa é sempre dele. Mas calma, que o colega ainda precisa falar outra bobagem. É um absurdo o que ele fez ano passado no intuito de ter votos, principalmente junto à classe média, que a maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina, embora pese na inflação. E depois disso, ele menciona novamente o fator ambiental. Há menos de um ano, essa mesma imprensa que hoje bajula Lula e faz malabarismos tinha um discurso bem diferente e explicava, tintim por tintim, o efeito cascata do aumento no preço dos combustíveis. Mas isso nem é o pior. O pior é que o poste Fernando Haddad, que interpreta o papel de ministro da Fazenda nessa farsa grotesca que é o governo Lula, disse que a Petrobras pode mexer os seus pauzinhos para provocar uma diminuição artificial no preço dos combustíveis, a fim de compensar o aumento de impostos. Ou seja, eles contam com a ignorância da população, que não entende que o preço da gasolina depende do preço internacional do petróleo, para justificar mais essa atrapalhada, que vai sim prejudicar os mais pobres. E se duvidar, vai até quebrar a Petrobras, se bem que nisso o PT já tem experiência. Mas não tem problema não, sabe por quê? Porque se a vida ficar mais cara e difícil, se o preço do arroz com feijão e até da picanha explodir, Lula sempre poderá contar com a ajuda dos formadores de opinião alinhados ideologicamente com o governo para, em uníssono, dizerem que a culpa é de Bolsonaro. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo eu falo da Bolsonaro Store, uma iniciativa de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. E não é brincadeira não, tá aí o próprio Eduardo Bolsonaro que não me deixa mentir. Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro é que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store. Para ler tem que assinar, e assinar a Gazeta do Povo é fácil demais. Clique no link que você encontra na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Custa apenas R$ 1,90 por mês nos 2 primeiros meses. Assine um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você. Um jornal que não vai ficar fazendo malabarismos para justificar as trapalhadas econômicas de Lula. E já que você está no embalo, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até amanhã!
Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil.